Olá, bom dia. Graças a Deus. Hoje é segunda-feira e eu quero começar o programa colocando uma sentença para você, porque daqui a pouquinho nós estaremos orando com você, não apenas em seu favor, mas para levar você a entender que a sua fé funciona tanto quanto a minha. E embora eu esteja aqui falando de Deus, da fé para você, você não precisa de mim para chegar até Deus. E essa é a grandeza dele. Ele te encontra aí aonde você estiver, como você estiver. Por favor, leia comigo na tela essa sentença. Deus não se afasta de quem clama com sinceridade. Com essa sinceridade, essas pessoas que chegaram segunda-feira, num dia como hoje, as nossas reuniões, elas aprenderam a fazer uma aliança com Deus e esse foi o resultado. Prepare o seu copo com água, porque já já voltamos orando com você. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Seu nome? Roberto. Como é que era antes da aliança? Como é que está hoje? Quando eu cheguei aqui na aliança, minha vida era totalmente amarrado, não parava emprego nenhum, dívidas, nome sujo no SPC, não tinha crédito na praça, tudo que fazia dava errado, e assim eu cheguei na aliança. Um momento que eu falei, poxa, eu tenho que mudar essa situação, e vim fazer aliança. Comecei a lutar, eu trabalhava de motorista, Deus me deu uma outra visão, que é de trabalhar no ramo da construção civil, e eu falei, poxa, como eu vou sair daqui para ir para lá? E comecei a buscar essa confirmação, fui buscando, e Deus mostrou para mim. E tomei a decisão, vou partir para a construção civil. E peguei um servicinho aqui, outro servicinho ali, não foi fácil, mas na perseverança, na aliança, eu continuei, enfim. Hoje, graças a Deus, eu tenho um contrato para trabalhar até o ano que vem. Hoje eu tenho a minha casa, tenho meu carro de trabalho, não sou mais humilhado como eu era. Pagou todo mundo? Paguei, não devo mais nada, tenho crédito na praça. Hoje mesmo eu comprei um carro para o meu filho pelo telefone, porque hoje eu tenho crédito, Deus tem me honrado desde o dia que eu tomei a decisão de fazer essa aliança. Deus abençoe. Seu nome? Júlio. Samanta. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Então, bispo, antes de chegar e fazer uma aliança com Deus, eu era viciado em crack. Crack? Trabalhava aqui em São Paulo, no centro, muitas vezes ficava na Cracolândia, usava 40 pedras de crack, às vezes nem voltava para casa. Ela também era viciada, usava comigo, já usou grávida, cortou luz, cortou água, não conseguia pagar o aluguel, não tinha comida, vivia totalmente na miséria. Tudo era para as drogas? Tudo para as drogas. Eu até comentei com ela, eu tinha uma aliança com as drogas, que eu fazia de tudo para as drogas, tudo. O que o senhor falasse para mim fazer pela droga, eu fazia. Tudo, qualquer pessoa. Já vendeu roupa? Já vendi roupa, vendi as coisas de casa, já vendi tudo praticamente, não tinha nada em casa. Geladeira vazia, todo dia ele pegava era para as drogas, passava a noite, madrugada, ficava sem tomar banho, às vezes ficava 48 horas sem comer nada, ia trabalhar com fome. Só que eu saía, como eu era dependente do crack, ia de novo para o vício. Depois da sua aliança com Deus, como é que você está hoje? Depois da minha aliança, a gente viemos, seguimos a direção do altar. Primeiro, a gente quis e se batizamos. Recebemos o Espírito Santo, trabalhava ainda na empresa. Deus deu uma direção, a gente seguiu a direção, eu chamei ela, falei, você vai ser minha sócia, vamos abrir uma loja. Eu não sabia fazer, quando eu abri a loja, eu não sabia arrumar, que eu trabalho no ramo de telefonia. Saí, fomos na fé. Largou o emprego dela, larguei meu emprego, começamos com uma mesa num box.
praticamente quase o último box onde a gente estava. Fomos vindo em fé, fomos para o box da frente, um box maior. Entanto que a dona até falou: vocês vão conseguir pagar? Dali a gente contratou o primeiro funcionário, segundo funcionário, terceiro funcionário. Aí viramos distribuidor. Numa empresa nós já montamos outra, viramos distribuidor. Dali já montamos a segunda loja e viemos crescendo. Hoje a gente tem o segundo carro importado, que é o carro que a gente queria. Comprei uma BMW, tem meu apartamento. Fizemos um empreendimento, tem um empreendimento que a gente fizemos um investimento. E hoje, para quem começou com uma mesinha e era viciado, que as pessoas falavam, né? Esse aí não tem jeito mais, vai morrer, cuspia. Falava, já era, é o fim para ele. As pessoas enxergam assim. Só que Deus tem um plano, né? Então hoje a gente está arrebentando, já passa mais de 1 milhão o nosso patrimônio hoje. E vai arrebentar mais, Deus abençoe. Muito bem. Se você lembra da mensagem, logo no início do programa, que Deus, o socorro dele chega quando você clama com sinceridade, você tem base nisso, isso não é apenas um pensamento positivo, porque a palavra de Deus, ela nos mostra nesse versículo. Pois não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem ocultou dele o seu rosto. Antes, quando clamou a ele, o ouviu. Por isso, meu amigo, que o socorro de Deus, ele chega quando a gente pega aquilo que nós temos tentado administrar, tentado resolver, e a gente acaba se machucando, se desgastando, a gente acaba sendo sufocado por aquilo, e a gente coloca na mão de Deus pela fé. A gente não coloca no sentido de desprezar, esquecer, ignorar, não. A gente se coloca diante de Deus para que juntos nós venhamos encontrar uma saída pela fé. E é por isso que agora nós estaremos orando com você. Pega o seu copo com água, prepare, porque é momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé, o que essa pessoa faz agora é exatamente o que ela ouviu, meu Pai. Eu não sei a razão dela estar acordada agora. Eu não sei se a família dela está dividida, se o filho não voltou. Saiu talvez na sexta-feira passada e até agora, hoje é segunda, meu Pai. E esse pai não tem notícia dele, essa mãe não tem notícia dela. Meu Deus, eu não sei se essa pessoa não conseguiu nem dormir, com dor, se ela nos assiste de uma cama de hospital, de uma recepção de um pronto-socorro, de uma UPA, de um PS, meu Pai. Meu Deus, seja lá qual for a condição dessa pessoa, se agora, na sinceridade da alma dela, meu Pai, ela pede a tua ajuda, na sinceridade da alma dela, talvez ela não tenha força nem de chegar na igreja hoje, talvez, meu Pai, ela não pode nem se locomover, mas na sinceridade da alma dela, ela clama o teu nome. Então agora, a tua resposta chega para livrá-la. A tua resposta chega, meu Pai, para dar força e direção. Coloque agora na mão de Deus tudo aquilo que você, meu amigo, tem enfrentado e tem sido maior que você, tem machucado você. Coloque isso agora. Fala, meu Deus, luta comigo essa luta. Meu Deus, me ajuda aqui agora, porque eu já tentei de tudo. E Ele ouve a tua oração e Ele prepara a resposta pela fé. Porque em o nome de Jesus, meu Pai, nós abençoamos, assim como escrito está, que quando 2 ou mais pessoas tivessem reunidas no teu nome, o Senhor se faria presente, o Senhor está aí agora com essa pessoa. Em nome de Jesus, amém. Beba do seu copo com água.
e diga graças a Deus. Olha, meu amigo, você querendo falar conosco agora, esse QR Code que aparece no canto da sua tela, ele é o QR Code do Pastor Online. Você não precisa fazer nada, é gratuito, você só precisa colocar o seu nome para iniciar a conversa, o seu e-mail para ficar registrado, o seu número telefônico, seja de qualquer parte do mundo. Seja você aqui, por exemplo, da Europa, de Londres, se você quiser falar conosco, você pode nos procurar na 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, ou você pode colocar o endereço nessa linha eletrônica, nesse endereço eletrônico que aparece abaixo no seu vídeo, o nome da cidade onde você se encontra. E automaticamente o altar mais próximo da sua casa vai apresentar o endereço, as informações necessárias e você vai fazer o que você acabou de orar. Exatamente. Pegar isso que você não consegue e chegar até Deus, falar com Ele. Meu Deus, eis-me aqui. E eu tenho a certeza que Ele vai te dar essa direção, essa força, como Ele deu para o Inamar. Você vai assistir a história de vida dele, essa pessoa que chegou até o altar e encontrou uma mudança que talvez na vida dele, como a vida dele estava acontecendo e o momento de vida dele estava indo de mal a pior e ele não sabia como mudar isso. Mas o altar, meu amigo, pode ter certeza, o altar, ele tem resposta para você. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Eu nasci no norte de Minas Gerais e eu e minha família, a gente passamos com muita dificuldade na infância e viemos para São Paulo. E aqui que eu vim estudar a primeira série. E estudei até a 7ª série e tive que parar para ajudar o meu pai, porque ele ganhava pouco, né? E não dava para sustentar a casa. Eu comecei a trabalhar. Nesse que eu comecei a trabalhar, eu conheci uma moça e quando nós casamos, não demorou muito tempo, começou as brigas, né? Começou as brigas e eu saía para trabalhar, chegava à noite e ela já estava muito nervosa, ela era muito nervosa. Então, nós decidimos a se separar, porque não dava mais para tanto sofrimento ali. Voltei para casa dos meus pais só com a roupa do corpo, né? Não peguei nada, né? Só com a roupa do corpo, porque eu fiquei muito decepcionado, né? Eu ia pro boteco, o dinheiro que eu trabalhava ficava ali, né? Era bebida, era jogo de bicho, né? Jogava sinuca valendo, né? E dali para casa, o trabalho pro boteco, do boteco para casa, né? Eu não chegava em casa sem passar no boteco primeiro. Eu lembro que era noite, e eu parei na rua e pedi para Deus, Deus, o Senhor tem uma saída, eu preciso conhecer essa saída. E na mesma semana, veio um amigo e falou para mim, eu tô indo no lugar, eu gostaria que você fosse mais eu. Ele falou até que tinha, lá era pregado, tinha a palavra, mas só que eu não sabia qual a palavra, eu não queria saber. Falei para ele, eu não quero saber dessa palavra, né? Palavra eu tenho aqui. Aí eu fui pro bar, lá bebida, jogo, o dia todo. À noite eu viria para casa, né? E já assim meio embriagado, né? E eu percebi que chegou um certo tempo que eu não estava conseguindo dormir mais à noite. Então eu resolvi fazer uma visita para ele. Perguntei para ele, falei, você vai naquele lugar hoje que você me convidou aquele dia?
Ele falou para mim assim, eu vou, vamos, mas eu falei para ele, nós vamos. E naquele lugar ali, me chamou muita atenção. Foi porque eu via as famílias ali. E eu vi que ali tinha algo ali diferente, que iria servir pro meu problema. Quando eu fui para casa, que terminou ali, que eu fui para casa, eu me lembro que foi até numa sexta-feira, e em casa eu dormi, já consegui dormir a noite toda. Então, no outro dia que eu acordei, eu já veio o pensamento daquele lugar que eu estive. E ali eu vi que ali era o meu lugar. Eu queria descobrir aquela alegria, aquela verdadeira alegria que é daquelas pessoas. E eu ainda não entendia, mas eu ficava prestando atenção nelas. E o curiosidade assim de conhecer o autor daquela alegria. Aconteceu na minha vida o que eu nunca tinha visto, que aquela paz não era o dinheiro que ia comprar aquela paz, não era nada, não era o dinheiro. Não precisei mais de cigarro, de bebida, de jogo de bicho, limpou dentro de mim, né? E aí foi aonde que eu vi que o que eu ganhava, eu não gastava mais nesses vícios. E aí, graças a Deus, hoje eu tenho a minha nova família, né? Uma família abençoada, né? Eu, minha esposa, meus filhos. Dentro de casa é uma paz, é um pedacinho do céu. A gente vive um, entende o outro. E esse lugar hoje, que mudou a minha história, foi a Igreja Universal. Eu queria agradecer um homem que, quando eu cheguei lá atrás, ele me deu um livro. E esse livro é a Bíblia. E eu agradeço ele muito, porque através desse livro aí que a minha história foi mudada.